História do movimento psicanalítico, Mac 2. Isso. Mas em momentos diferentes ele me deu links de conexão suficientes para me justificar. Combinaram. E então, enquanto eu defendia cada vez mais o significado da sexualidade no causa das neuroses, Breuer foi o primeiro a me mostrar aquelas reações de região involuntária, com o qual era minha família me familiarizar mais tarde, mas que eu ainda não havia reconhecido como meu destino inevitável. P. 6. O fato de que uma transferência grosseiramente sexual, sensível ou inimiga ocorre em todo o tratamento de neurose, embora isso não tenha sido desejado nem induzido por nenhuma das partes, sempre me pareceu ser a prova mais inabalável de que as formas das neuroses se originam na vida sexual. O argumento certamente não foi considerado com seriedade suficiente, pois, se fosse, não o haveria dado vida, aonde a investigação tenderia. Para minha própria convicção, permaneceu decisivo, acima dos resultados especiais do trabalho da análise, algum conforto para a mãe recepção que minha teoria da etiologia sexual das neuroses encontrou. Mesmo no cálculo mais próximo dos meus amigos, logo se formou um espão negativo sobre a minha pessoa, encontrado no pensamento de que eu havia assumido a luta por uma idã, símbolo de cooperagia nova e original. Um dia, no entanto, as memórias se agrupavam de tal maneira que essa satisfação era perturbada, mas em troca obtivemos uma excelente visão da origem de nossas atividades e da natureza de nosso conhecimento. A idã, símbolo de cooperagia pela qual fui responsabilizada, não tinha se originado comigo. Ele veio para mim de pessoas cujas opiniões poderiam contar com o meu mais profundo respeito. Do próprio Breuer, de Charcot e de Schwabach, ginecologista de nossa universidade, provavelmente o mais proeminente de nossos, símbolo de cooperativos de Viena. Todos os homens haviam me transmitido uma visão que, a rigor, eles tinham, não eles próprios possuíam. 2 deles me negaram a comunicação quando mais tarde lembrei. Eles, o terceiro, mestre Charcot, também, símbolo de cooperativa, me poderia ter feito isso, se me fosse concedido vê-lo, novamente. Mas essas comunicações idênticas, recebidas sem que eu as entendesse, permaneceram adormecidas, dentro de mim. Símbolo de cooperativa, que um dia eles acordaram como uma descoberta aparentemente original. Um dia, quando eu era um jovem símbolo de cooperativa do hospital, acompanhei Breuer em uma caminhada pela cidade quando um homem veio a símbolo de cooperativa, ele desejando falar com ele com urgência. Eu recuei quando Breuer estava livre de novo, ele me disse, de maneira gentil e educada, que esse era o marido de um paciente, que lhe trouxera notícias sobre ela. A esposa, acrescentou, se comportava de maneira tão visível, maneira pange. 7 quando estava na companhia de que ela havia sido entregue a ele para tratamento como um nervo. Caso. Ele terminou com a observação: esses são sempre segredos da alcova. Surpreso, perguntei ao seu significado e ele me explicou a expressão segredos da cama conjugal, sem perceber quão absurdo o assunto me pareceu. Alguns anos depois, em uma das recepções noturnas de Charcot, me vi perto da venerada professora, que estava apenas relatando a Brouardel uma história muito interessante da prática do dia. Eu não ouvi o comeão de forma clara, mas gradualmente, a história chamou minha atenção. Foi o caso de um jovem casal do Extremo Oriente. A esposa sofria muito e o marido era impotente. Extremamente estranho. Ouvi Charcot repetir. Tanches donc, je vous assegure e vous y arrivereis. Brouardel, que falou menos distintamente, deve ter expressado seu espanto que os sintomas como aqueles da jovem esposa deveria ter aparecido como resultado de tais circunstâncias, pois Charcot disse subitamente, e com muita vivacidade, mas, no caso em questão, no toujours la escolheu genital, toujours, 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 e enquanto dizia que cruzou as mãos no colo e pulou para cima e para baixo, várias vezes, com a vivacidade peculiar a ele. Eu sei que por um momento eu estava quase paralisado, com espanto. Eu disse a mim mesmo, sim, mas se ele sabe disso,
Porque nunca diz isso, mas a impressão foi logo esquecida. Anatomia cerebral e produção experimental de Stan, símbolo de Copyright, rica. Paralisia absorveu todos os meus interesses. Um ano depois, quando eu comecei minhas atividades símbolo de Copyright, dicas em Viena. Como um docente particular em situações nervosas, doenãs. Eu era tão inocente e ignorante em tudo o que dizia respeito à etiologia das neuroses quanto um acadêmico promissor poderia ser. Um dia, recebi uma ligação amigável da Schroback, que me pediu para levar um paciente a quem ele não podia dar tempo suficiente em sua nova capacidade como professor na universidade. Cheguei ao paciente antes dele e soube que ela sofria de ataques sem sentido de ansiedade, que poderiam ser atenuados pelas informações mais precisas sobre paradeiro de seu símbolo de Copyright, dico a qualquer hora do dia. Quando Schroback Pange 8 apareceu, ele me levou à parte e me revelou que a ansiedade da paciente se devia ao fato de que, embora estivesse casada há 18 anos, ela ainda era virgem intacta, pois seu marido era totalmente impotente. Em tais nos casos em que o símbolo de Copyright, dico pode cobrir o acidente do símbolo de Copyright, estico com sua reputação e deve suportá-lo-se. As pessoas encolhem os ombros e dizem dele: ele não símbolo de Copyright, um bom símbolo de Copyright, dico-se. Em todos esses anos, não o tiver conseguiu curá-la. Ele acrescentou: a única receita para tais problemas símbolo de Copyright, a bem conhecida por não mas que não o podemos prescrever. Isto símbolo de Copyright, penis normalis, dozin, repetatur. Eu nunca tinha ouvido falar de tal receita e gostaria de ter sacudido minha cabeça ao ouvir meu informante. Cinismo. Certamente não descobri as origens ilustres dessa ideia cruel porque gostaria de colocar a responsabilidade por isso nos outros. Sei bem que uma coisa símbolo de Copyright, expressar uma ideia uma vez ou várias vezes na forma de um aperão rápido, e outra para levar a símbolo de Copyright, rio e literalmente levar a travan, símbolo de Copyright, de todos os detalhes opostos e conquistando um lugar entre as verdades aceitas. A diferença entre um leve flerte e um casamento justo com todos os seus deveres e dificuldades. Epouser-les. Idan, símbolo de Copyright, de casar-se com Idan, símbolo de Copyright, ias assim e assim, símbolo de Copyright. Pelo menos em francês, uma forma bastante usual de falar. Outras doutrinas que foram contribuandas para o símbolo de Copyright, todo catântico atravan, símbolo de Copyright, de meus esforãos, transformando-o em psicanálise, são as seguintes: as teorias de repressão e resistência. Adição da sexualidade infantil e uso e interpretação de sonhos para a compreensão do inconsciente. Em relação à teoria da repressão, eu tinha certeza de que trabalhava de forma independente. Eu não o sabia. Influência que me dirigiu de alguma maneira a ela. E eu considerei essa Idan, símbolo de Copyright, e a original Atan, símbolo de Copyright. O Rank nos mostrou o lugar em o mundo como vontade e Idan, símbolo de Copyright, diz Schopenhauer, onde o filósofo está lutando por uma explicação para a insanidade. 3p. 9. O que se diz a respeito da luta contra a aceitação de um pedaço doloroso da realidade concorda tão completamente com o conteúdo da minha teoria da repressão que, mais uma vez, devo ser grato por não ter sido bem lido pelo possibilidade de fazer uma descoberta. Certamente, outros leram esta passagem e a ignoraram, sem fazer essa descoberta, e talvez o mesmo tivesse acontecido comigo, se, na antiga, anos, tive mais prazer em ler autores filosóficos. Nos anos seguintes, me neguei a grande prazer das obras de Nietzsche, com o motivo consciente de não querer ser impedido no trabalhando fora de minhas impressões psicanalíticas por quaisquer Idan, símbolo de Copyright, e as preconcebidas. Portanto, eu tive que preparado, e com muito prazer, renunciar a todas as reivindicações de prioridade nos muitos casos em que o trabalhosa investigação psicanalítica pode confirmar os insights obtidos intuitivamente pelo filósofos.
A teoria da repressão símbolo de Copirig, o principal pilar sobre o qual repousa o edifício da psicanálise. Realmente, a parte mais essencial e não símbolo de Copirig, outra coisa senão a expressão rica de experiência que pode ser repetida com prazer sempre que se analisa um paciente neurântico sem a ajuda da hipnose. Símbolo de Copirig, então confrontado com uma resistência que se opõe ao trabalho analítico causando uma falha de memória para bloqueá-lo. Essa resistência teve que ser coberta pelo uso de hipnose. Portanto, a história da psicanálise propriamente dita começa tecnicamente com a região de hipnose. O valor teórico do fato de que essa resistência está ligada a uma símbolo de Copirig se eleva inevitavelmente àquela concepção das atividades psíquicas inconscientes que símbolo de Copirig peculiar psicanálise e distingue acentuadamente das especulações filosóficas sobre a inconsciente. Pode-se dizer, portanto, que a teoria psicanalítica procura explicar duas experiências que resultam de uma maneira impressionante e inesperada durante a tentativa de rastrear sintomas mórbidos de um neurântico sua fonte em sua história de vida, a saber, os fatos da transferência e de resistência. Toda investigação que reconhece esses dois fatos e os torna o ponto de partida. Pontos de seu trabalho podem se chamar psicanálise, mesmo que levem a 10 outros resultados símbolo de Copirig, dos meus. Mas quem assume outros lados do problema e se desvia dessas duas suposições, dificilmente escaparão à acusação de interferir nos direitos de propriedade através, símbolo de Copirig, de tentativas de imitação. Se ele insiste em se chamar psicanalista, eu me oporia muito energicamente a qualquer tentativa de contar os princípios da repressão e resistência como meras suposições em vez de resultados da psicanálise, tais premissas de uma abordagem psicológica geral, e a natureza biológica existe. E seria direto ao ponto de lidar com eles em outro lugar. O princípio da repressão, no entanto, símbolo de Copirig, uma aquisição do trabalho psicanalítico, conquistado por meios legítimos, como um extrato teórico de não meras experiências, apenas uma aquisição, mas muito mais tarde, símbolo de Copirig, a teoria da sexualidade infantil, da qual nenhuma contagem foi feita durante os primeiros anos de investigação analítica provisória. Inicialmente, foi observado apenas que o efeito de as impressões tinham que ser rastreadas a símbolo de Copirig, o passado. No entanto, o buscador frequentemente encontrava mais do que ele negociado. Ele era tentado sempre mais de volta a este passado e, finalmente, esperava ser permitido permanecer no período da puberdade. Símbolo de Copirig, época do despertar tradicional dos impulsos sexuais dele. As esperanças foram em vão. As faixas levaram ainda mais de volta à infância e aos primeiros anos. No processo deste trabalho, tornou-se quase fatal para esta jovem ciência, sob a influência do teoria traumática da histeria. Seguindo Charcot, era facilmente inclinado a considerar real e a partir de importância etiológica os relatos de pacientes que rastrearam seus sintomas a símbolo de Copirig, relações sexuais passivas, ocorrências nos primeiros anos da infância, ou seja, falando claramente, a sedução quando isso, a etiologia se desintegrou por sua própria improbabilidade e pela contradição de circunstâncias estabelecidas, seguiu-se um período de absoluto desamparo. A análise liderou por o caminho correto para esses traumas sexuais infantis. E, no entanto, esses não eram verdadeiros. Assim, a base de a realidade havia sido perdida. Naquela símbolo de Copirig, época, eu alegremente deixaria a coisa toda deslizar. Assim como meu respeitado precursor Breuer, quando fez sua descoberta indesejada. Talvez eu tenha perseverado apenas porque eu não o tinha mais escolha de começar outra coisa. Por fim, refleti que, depois de p11 tudo, não, final da parte 2.